Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui juntos mais uma vez para adorarmos a Deus, realizarmos nosso culto solene. Hoje deveríamos estar na casa do Senhor às 18 horas, hoje domingo, dia 29 de março de 2020, mas não pudemos ainda. Esperamos que domingo que vem nós possamos estar juntos e possamos adorar o Senhor de modo assim presencial, né, no nosso local de adoração, aqui na nossa igreja. Mas eu aqui, vocês aí desse outro lado, juntos podemos sim realizar o nosso culto, podemos adorar o nosso Deus, mantermos fortalecida a nossa comunhão, porque somos igreja do Senhor e nós não podemos parar diante das dificuldades que sobrevêm sobre o seu povo, sobre o mundo, porque nós sabemos que o que a Bíblia nos ensina é que as coisas tendem a piorar quanto mais se aproxima a segunda vinda de Jesus. Mas nós que somos povo eleito do Senhor, nós devemos descansar em suas promessas e estarmos firmes na fé, sabendo que o justo viverá pela fé, como diz a palavra do Senhor. E nós agradecemos a Deus pela sua vida, agradecemos a Deus pela vida dos nossos irmãos e irmãs, das crianças que fazem parte da nossa igreja, e queremos aproveitar para adorarmos a Deus mais um pouco nesse momento. Eu convido você, a sua família, para você, juntamente com a sua Bíblia aí aberta, nós vamos abrir no Salmo 123, e nós vamos ler o verso 1 e o verso 2, depois nós vamos fazer uma oração, louvar o Senhor, e vamos também ouvir a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem reservado para nos falar na sua palavra. Eu farei uma exposição do Salmo 121, e espero ser prático, ser simples, e que a palavra de Deus edifique sua vida. Nós louvamos a Deus por essa oportunidade, mesmo sem termos condições de estarmos juntos presencialmente, podemos, irmãos, ter esse contato através da internet, através dos canais, as mídias que existem. Isso é maravilhoso, isso é uma oportunidade maravilhosa. Então, que Deus abençoe sua vida e que nós possamos adorar o nosso Deus de todo o coração nesse momento, no nosso culto solene, em adoração ao Senhor. Amém? Então, convido você a fechar os seus olhos e a orar a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela nossa vida, te agradecemos pela salvação em Jesus Cristo, nosso Salvador, que nos amou ao ponto de entregar-se a si mesmo, ó Pai, de forma voluntária, para que nós, através dele, viéssemos ter vida. Abençoe, Senhor, abençoe todos os irmãos, todas as irmãs que estão nesse momento ouvindo essa palavra, que estão juntos comigo, adorando o teu nome, fazendo essa oração. E te rogamos, ó Pai, que o Senhor venha nos edificar, venha nos fortalecer e venha abençoar, Senhor, cada família, cada irmão, cada irmã, venha abençoar os que estão enfermos. Estende tuas mãos sobre o teu povo, sobre o povo do Senhor, o povo eleito do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo e pedimos a tua direção em tudo que nós vamos fazer neste momento de adoração. Para a glória do teu nome, Pai. Que nós possamos superar essa dificuldade que nós estamos enfrentando agora em relação à quarentena, a esse problema de saúde, ó Pai, essa pandemia de coronavírus. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação, especificamente do teu povo. Tenha misericórdia, ó Pai, das nações que estão sofrendo, com muitas pessoas morrendo. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a enfrentar essa dificuldade, nos dê sabedoria, nos dê direção e nos dê firmeza, para que em nenhum momento nós venhamos negligenciar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Que a nossa confiança esteja sempre em Ti, que estejamos firmes em Ti, porque Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza. Nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 123. É um salmo que é considerado um salmo de romagem. E esse salmo ele era utilizado, ou essa oração ela era utilizada, ou esse cântico era utilizado no momento em que o povo de Israel ia para Jerusalém para adorar o Senhor no templo. Então era comum os peregrinos eles usarem, os viajantes, eles usarem esses salmos, desde o Salmo 120 até o Salmo 134, fechando aí os salmos que são chamados de salmos de romagem, cânticos de romagem. E nós louvamos a Deus pela oportunidade de podermos ler a sua palavra, de ler esses salmos e perceber o quanto essas pessoas elas estavam firmes em sua fé diante da providência e da graça e da misericórdia e do amor do nosso bom Deus.
Então, meus irmãos, o Salmo 123, verso 1 e verso 2 diz assim: A ti que habitas nos céus, elevo os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Até aqui, só o verso 1 e o verso 2. Que o Senhor abençoe nossa vida através de Sua palavra, pelo poder de Seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Nós vamos improvisar aqui um louvor. Eu quero convidar vocês a louvar a Deus comigo com aquele cântico que diz: Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu vou colocar aqui um instrumental, um playback, e peço a ajuda de vocês para que nós possamos adorar a Deus. É claro que não vai ficar com uma boa qualidade, como nós esperamos. Estamos aqui improvisando e aprendendo a cada dia um pouco mais para tentar melhorar essa nossa comunicação com vocês. Mas o mais importante é que você, nesse momento, possa verdadeiramente cantar ao Senhor e adorar ao Senhor. É um cântico que a nossa igreja, ela gosta muito de cantar, e nós vamos aproveitar e vamos louvar a Deus com esse cântico juntos. Porque Ele vive, posso crer no amanhã.
Maravilha, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus, né? Por esse cântico tão maravilhoso que expressa a nossa confiança, a nossa fé naquilo que Jesus Cristo realizou por nós. Agora eu quero aproveitar e orar com você mais uma vez pela exposição da palavra. Eu já convido você a abrir no Salmo 121 e nós vamos ler, é um salmo bem pequeno, só tem 7 versículos, e nós vamos meditar na palavra do Senhor. Aliás, só tem 8 versículos, né? E nós vamos, eu estava aqui olhando, olhei para o Salmo 120 e vi 7 versículos, mas o Salmo 121 é o que nós vamos ler e vamos expor para vocês. Ele contém 8 versículos e nós vamos pedir ao Senhor que o Senhor fale conosco através da sua palavra, pois o que mais importa a nós, o que mais importa ao seu povo é ouvir a voz de Deus. E nós sabemos que Deus ele se responsabiliza pela sua palavra revelada durante a história, a sua palavra que é inspirada, a sua palavra que é a verdade, a sua palavra que é vida para nós. Então, nós queremos ouvir a voz do Senhor através da sua palavra e que o Espírito Santo possa fazer com que essa palavra gere vida na sua vida e da minha também, para a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de expor a tua palavra ao teu povo. E muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos a tua palavra em nossas mãos. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a compreender a tua palavra, de modo que ela produza vida, produza fruto em nós, que essa palavra venha transformar-nos e nos fazer viver ainda melhor, de uma maneira que glorifique ainda mais o teu nome. Que os irmãos e irmãs que estarão ouvindo essa palavra não venham, ó Pai, perder a sua atenção, mas que estejam com o coração e os ouvidos, ó Pai, totalmente voltados para aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos te ouvir, queremos te adorar, ó Pai, com essa palavra. Em nome de Jesus, te adoramos e te louvamos e te agradecemos. Amém. Salmo 121. Eu preciso tirar meus óculos para poder enxergar melhor de perto. Por incrível que pareça, eu tenho uma miopia muito forte, mas não tenho problema nenhum em enxergar de perto. Então, convido você a ler comigo o Salmo 121, e é um salmo já bem conhecido, eu acredito, de todos vocês. O Salmo 121, ele inicia-se assim: Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, o Salmo 121, ele é um salmo curto, é um salmo pequeno, mas é um salmo que expressa uma total confiança de um viajante, de um peregrino que costumava, várias vezes durante o ano, ir à casa do Senhor, que ficava localizada em Jerusalém, o templo do Senhor que ficava em Jerusalém, e ele ia ali para as principais festas, oferecer a Deus também os seus sacrifícios, seus holocaustos, suas ofertas pacíficas. Ele ia sempre a Jerusalém adorar o Senhor. E quando ele percorria o seu caminho, ele usava alguns cânticos ou algumas orações específicas que o povo do Senhor tinha naquela época. Nós temos aqui do Salmo 120 até o Salmo 134, nós temos aqueles salmos que são considerados como os salmos de romagem. Se você depois puder ler do Salmo 120 até o Salmo 134, que fecha com um convite ao culto, com um convite a uma adoração, você com certeza será muito edificado pela palavra do Senhor. Nós também, neste mundo, estamos como esse salmista aqui. Nós também somos peregrinos, nós também somos viajantes. E o que esse salmo vai demonstrar é justamente a confiança total de um viajante ou de um peregrino no seu Deus.
Então, esse peregrino aqui, do Salmo 121, ele através dessas palavras que ele fala aqui nesse Salmo, ele expressa quão grande é a sua confiança no seu Deus, quão grande é a sua confiança no Senhor. E isso tem muito a nos ensinar, irmãos, porque nós também neste mundo somos peregrinos e precisamos viver pela fé, porque sabemos que a nossa vida ela não é nada fácil, nós colhemos as consequências e os males desta vida por causa do pecado original e principalmente pelo fato de Cristo ter nos alcançado, ter nos tirado das trevas e agora nós andarmos em novidade de vida na contramão do sistema em que o nosso mundo está completamente atolado, em que o nosso mundo vive. Nós não vivemos mais conforme a direção, a influência deste mundo que jaz no maligno. Nós não vivemos mais conforme a influência do príncipe das trevas, de Satanás sobre nós. Nós agora temos uma nova vida em Cristo, nós somos uma nova criação, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Ele nos transformou, ele nos gerou de novo, nos fez nascer de novo, nascer do alto, nascer conforme a vontade de Deus, para viver agora uma nova vida, uma vida de serviço ao Senhor, uma vida dedicada a Ele, uma vida para a sua glória. A nossa busca agora é da glória de Deus, é de nos alegrarmos, de nos satisfazermos nele, de buscarmos fazer a sua vontade, de adorarmos com todo o nosso ser o seu santo nome. Então, meus irmãos, o Salmo 121, na verdade, ele é uma lição de um homem, de um peregrino, de um homem de Deus, que confia plenamente no Senhor enquanto ele está na sua jornada. E nós temos muito que aprender com esse homem. Nós precisamos, na nossa jornada da vida, porque somos peregrinos aqui. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, ele diz que a nossa pátria, ela não é aqui, mas que a nossa pátria, ela está nos céus. Veja, no capítulo 3 de Filipenses, capítulo 20, Paulo diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus, capítulo 11, também fala a mesma coisa, fala da esperança daqueles que viviam pela fé neste mundo. E ele vai dizer, no versículo 14, e no verso 16, no verso 14 ele diz, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Verso 15, vamos ler também. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Verso 16, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então nós também somos do Senhor, nós somos peregrinos nesta vida, nós somos peregrinos neste mundo. E como peregrinos, vivemos também nessa mesma esperança de que a nossa vida aqui ela tem um fim e esse fim não será não está muito distante, mesmo que vivamos muitos anos, mesmo que tenhamos longevidade nesta vida, nós sabemos que ela, comparada ao que se tem reservado para o povo de Deus, a eternidade de glória que Deus tem reservado para nós, ela é mesmo que nada. A Bíblia vai se referir à nossa vida como um vapor, a Bíblia vai se referir à nossa vida como uma erva que logo cresce, morre, seca e é espalhada pelo vento, como o próprio salmista diz lá no Salmo 103. Então, nós temos uma vida que, comparada à eternidade, ela é como nada, ela é muito curta. Nós temos uma vida muito curta comparado ao porvir. Então, meus irmãos, esse salmista aqui, ele nos ensina a olhar para a nossa vida numa perspectiva de confiança plena, de confiança total em Deus, nessa jornada, nessa peregrinação para aquele lugar que Deus tem reservado para nós, para estarmos eternamente em sua presença, glorificando o Senhor e nos alegrando e gozando dessa presença maravilhosa para todo sempre. Então, o salmista aqui, o contexto dele é esse. Ele sai de casa e vai para o templo do Senhor em Jerusalém adorá-lo. Ele sai da sua cidade, que muitas vezes ficava distante, e era uma jornada longa, uma jornada difícil, uma jornada que poderia envolver sérios problemas, riscos à sua vida, mas ele ia com um grupo de pessoas, muitas vezes com a sua família, com outras famílias, ia adorando a Deus, louvando o seu nome e fazendo essa oração, expressando toda a sua confiança
no seu Senhor, no seu Deus, que lhe guardava durante essa jornada, tanto o momento dele sair, como o momento dele voltar e para todo sempre, como esse salmo mesmo termina. Então, acompanhamos o que esse salmista nos diz. Eu gostaria de apresentar a vocês. É claro que nós não precisamos dividir esse salmo para extrairmos o que ele nos ensina na sua verdade central, mas eu gostaria de fazer isso para tornar o salmo ainda mais didático e mais compreensível para você, ou seja, para nós. Nós vamos dividir esse salmo, ele tem 8 versículos, e eu gostaria de dividir ele em 4 partes. Nós vamos ver em cada 2 versículos algo que esse salmista nos ensina sobre viver confiando totalmente em Deus, ou depositando nele totalmente a nossa confiança na nossa peregrinação nesta vida. Esse salmista aqui, ele vai nos ensinar, em primeiro lugar, que Deus é o nosso auxílio. Em segundo lugar, que Deus é a nossa segurança. Em terceiro lugar, que Deus é a nossa proteção. E em quarto lugar, que Deus é a nossa preservação. Então, nesses 8 versículos, de 2 em 2 versículos, nós podemos ver o salmista expressando essa verdade. Veja aí, por favor, na sua Bíblia, no Salmo 121, verso 1 e 2, diz assim: eleva os olhos para os montes. E aí ele faz uma pergunta para si mesmo. Ele diz: de onde me virá o socorro? E ele responde a sua pergunta dizendo: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Propositalmente, eu li para você o Salmo 123, que é também um salmo de romagem. Logo aí na frente, você vai ver que o Salmo 123, ele inicia o salmo dizendo: a ti que habitas nos céus, elevo os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva nas mãos de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Então, no Salmo 23, ele expressa semelhantemente a mesma verdade. O que nós temos aqui nesses 2 versículos? A primeira verdade que esse salmista nos traz é que ele deposita no Senhor toda a sua confiança, porque Deus é seu auxílio. Deus é seu auxílio. Veja, Jerusalém, ela ficava estabelecida sobre um monte, e ao seu redor havia várias montanhas. Não é em vão que o Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como o monte do Senhor, são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim, diz o texto, né? Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. É um salmo de romagem, Salmo 125, verso 1 e verso 2. Então, você vai ver que expressa a mesma verdade, a questão de montes. No Salmo 123, a questão de fitar os olhos no Senhor. E no Salmo 121, ele diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Se você for para o Salmo 11, versículo 1, Salmo 11, versículo 1, é um salmo de Davi. Davi, neste salmo, ele está dizendo que ele confia totalmente no Senhor. E que ele não precisa, como um pássaro, fugir para o monte. Veja o que ele diz aqui no versículo, no Salmo 11, versículo 1. Ele diz: no Senhor me refugio. Veja, repito, no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Foge como pássaro para teu monte? Ele faz uma pergunta a si mesmo. Ele diz, olha, primeiro ele afirma, olha, no Senhor me refugio. Então, como dizeis a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Se eu me refugio no Senhor, como eu posso dizer para mim mesmo, buscar segurança noutra coisa que não seja Ele mesmo? Então, é a mesma verdade que esse salmista provavelmente está expressando aqui. Ele olha para os montes. Era natural que o morador de Jerusalém, ou que as pessoas que estavam ali em Jerusalém, se sentissem seguras, primeiramente por causa da presença de Deus simbolizada pelo templo. E, em segundo lugar, pela posição geográfica em que a cidade se encontrava. A cidade se encontrava no alto de uma montanha e, ao seu redor, tinha muitas outras montanhas lhe cercando. Então, havia uma segurança que aqueles montes poderiam dar a quem estava em Jerusalém. Mas o salmista, ele enxerga além dos montes.
ele olha para além dos montes. Ele não vê os montes como a sua segurança. Ele diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro, a minha segurança está depositada nesses montes que estão ao redor de Jerusalém? Evidentemente que não, meus irmãos. Ele olha para além dos montes, ele olha para além da própria criação, do próprio cosmos, do próprio universo. Ele olha para seu Deus. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor. E o meu Senhor é muito maior do que qualquer monte. Ele é criador dos céus. Ele é criador da terra. Então ele está acima de todas as coisas. Como eu posso me limitar a buscar auxílio em alguma coisa em que eu possa enxergar como uma possibilidade para me ajudar além do meu Deus? O meu Deus é o meu auxílio. O meu Senhor é a minha ajuda. Então esse salmista compreende claramente que a sua ajuda, o seu auxílio estava no seu Deus. Ele não precisava em confiar noutra coisa, em se sentir seguro por qualquer outra realidade. A sua confiança, independente de qualquer situação, estava em Deus. E Deus, como ele diz aqui, é criador dos céus e a terra. Ou seja, o seu auxílio, a sua ajuda está além dos montes. Ele é criador de todas as coisas. Oh, meus irmãos, quando nós olhamos para o Novo Testamento, e nós chegamos no Evangelho de João, no capítulo 1, João ele nos traz uma revelação maravilhosa, falando de Jesus Cristo como nosso Deus. Ele, antes de falar da encarnação de Jesus Cristo, como Deus encarnado, como Deus que se tornou carne, ele fala da sua existência, da sua existência divina antes da sua encarnação. E ele fala da sua divindade. No capítulo 1 de João, no versículo 1, é bem conhecido, até o verso 3, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Veja verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No verso 14 ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus é o nosso auxílio, porque ele está além das montanhas, ele está além dos montes. O seu poder é um poder tremendo, é um poder que está acima de todas as coisas, porque ele mesmo é criador de todas as coisas. E quando chegamos no Novo Testamento, nós vemos que o próprio Cristo, ele participa dessa criação, porque ele é uma das pessoas da Trindade. E nós fomos resgatados justamente por ele. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Veja, o Filho unigênito que se fez carne, cheio de graça, de verdade, no qual João disse: olha, nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ele revela a pessoa de Deus, ele revela perfeitamente quem Deus é. E o texto de João 3,16 diz que o próprio Deus o entregou para que, através dele, através do seu sacrifício, através da sua morte, nós venhamos ter vida e vida eterna. É claro que Deus precisou se fazer carne, Deus precisou se fazer homem. Por que ele precisou se fazer homem? Nós só vamos entender isso se nós compreendermos a doutrina bíblica do pecado. A Bíblia vai dizer que por causa da queda dos nossos pais, Adão e Eva, do pecado deles, da desobediência à ordem de Deus, lá no capítulo 3 de Gênesis, nós recebemos como imputação divina o pecado sobre nós. Já nascemos como pecadores, já nascemos culpados, debaixo dessa culpa, e já nascemos também debaixo da ira de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele vai dizer que nós éramos filhos da ira, já estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, nascemos em pecado, com um determinado tempo, com o nosso desenvolvimento, com a maturação, com o crescimento, nós começamos a pecar cada vez mais de acordo com essa possibilidade mental, com essa possibilidade física, com essa possibilidade linguística. Então, nós começamos a pecar muito mais, depois começamos a pecar também muito mais nos nossos próprios pensamentos, na nossa própria cobiça. Quanto mais nós nos desenvolvemos, mais nós nos tornamos pecadores.
é claro, não pecadores como poderíamos ser, porque há uma certa restrição divina pela sua misericórdia, pela sua graça, mas o que a Bíblia nos ensina é que pelo fato de sermos pecadores, nós somos culpados e nós estamos debaixo da ira de Deus. E a Bíblia é clara, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E mais na frente, ele fala isso no capítulo 3, e mais na frente, no capítulo 6, ele diz, e o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A consequência da nossa vida, da minha vida, da sua vida, é a morte no sentido pleno. Nós caminhamos naturalmente para a condenação, para a ira de Deus. Infelizmente, essa é a realidade. É a realidade de cada ser humano. Nós somos pecadores e merecemos a justa ira de Deus, para retribuindo assim o Senhor contra nós, por causa do nosso pecado, por causa de nós termos herdado esse pecado de nossos pais, como Paulo vai explicar claramente em Romanos 5, a partir do versículo 12. Somos pecadores e merecemos a ira de Deus, mas Deus nos amou, e a Bíblia não tem descrição desse amor, ao ponto de dizer, Deus nos amou de tal maneira, ele nos amou de tal maneira que entregou o seu próprio Filho, uma das pessoas da Trindade divina, veio, se tornou homem, porque era o homem que precisava pagar, se tornou um de nós, só que sem pecado. Ele é o segundo Adão, mas sem pecado, e ele cumpre com o que Adão não cumpriu. Ele é obediente, como Paulo diz lá no capítulo 2 de Filipenses. Ele é obediente até a morte, como um servo, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, para que todo joelho se dobre diante dele e toda língua o confesse como Senhor, porque o seu nome está acima de todo nome. Então, ele, como homem, ele foi obediente e obediente até a morte. Ele foi obediente à lei de Deus, à santidade de Deus, à vontade de Deus. Ele cumpriu tudo que Adão não cumpriu. Ele não pecou em pensamentos, em palavra, em ações, em sentimentos, em nada. Ele é puramente santo, plenamente santo. Como o próprio anjo disse a Maria, que o ente santo nasceria dela, e o seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Então, ele é o Deus Santo que vem e se torna plenamente homem, e como homem ele também é santo, ele é sem pecado, e ele também obedece passivamente no sentido de sofrer o que nós deveríamos sofrer. Ele obedece o que nós deveríamos obedecer e sofre o que nós deveríamos sofrer, porque é o homem que tem que pagar. Por isso que ele vem como homem, para pagar, para assumir a nossa culpa, para assumir os nossos pecados legalmente, não tendo ele pecado, para que a ira de Deus destinada a nós caia sobre ele. Deus aceite o seu sacrifício em nosso favor, una a nossa vida na pessoa dele, de Jesus Cristo, e agora venha nos perdoar dos nossos pecados. Recebamos assim a justiça dele, a justiça de Cristo, pela sua obra sacrificial na cruz, e possamos agora, por meio dele, ter vida. Romanos capítulo 3, a partir do verso 21 em diante, ele vai explicar claramente essa obra de Cristo em nosso favor. Se você puder abrir a sua Bíblia, em Romanos capítulo 3, versículo 21, eu sei que você que é da nossa igreja, você sempre ouve sobre isso, sobre a morte expiatória de Cristo, mas talvez alguém que não tenha, que não faça parte da nossa igreja, que acesse o nosso canal, possa ouvir um pouco mais sobre a verdade do Evangelho e que o Espírito Santo possa mover o seu coração e lhe levar a crer na obra de Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Veja, Romanos, especificamente, a partir do verso 23, diz assim, do capítulo 3, diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação, mais uma vez, olha, da sua justiça, no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, Paulo está dizendo aqui que, através da obra de Cristo, Deus manifesta a sua justiça. De que maneira? Primeiramente, punindo o nosso pecado. Como Deus Santo, ele precisa punir o nosso pecado. Ele precisa punir a nós. E ele nos pune como? Nos pune na pessoa do substituto.
na pessoa de seu próprio Filho, santo sem pecado, que tem o direito legal de assumir a nossa culpa e o nosso pecado porque Ele quer. Se Ele não quisesse, nós estaríamos perdidos e Deus continuaria justo e glorioso e santo e bondoso e maravilhoso. Mas Ele assume o nosso lugar, assume a nossa culpa, assume legalmente os nossos pecados. E a ira de Deus, que é destinada a nós, cai sobre ele naquela cruz. E Deus aceita o seu sacrifício em nosso favor. E a resposta que evidencia a aceitação de Deus desse sacrifício é a ressurreição de Jesus. Ele ressuscita ao terceiro dia. É também a sua própria glorificação. Ele volta a ser o que era antes, agora não somente como uma divindade, mas como Deus, como a segunda pessoa da Trindade, mas agora como Deus homem. Ele sobe para a sua glória com um corpo glorificado, demonstrando assim a obra que ele fez. Isso é eterno, isso é a sua intercessão eterna pelas nossas vidas. E agora, pela fé nele, nós recebemos a sua justiça e somos assim perdoados dos nossos pecados. E não recebemos somente a sua justiça, mas todas as bênçãos que ele nos trouxe através dessa gloriosa salvação. E esperamos aquele grande dia da ressurreição dos mortos, quando ele voltar para nos buscar, pela segunda vez, quando ele voltar para ressuscitar todo mundo, os justos para a vida eterna, os ímpios para a morte eterna, como diz Daniel 12, verso 2, e ele assim estará para sempre com os seus, para todo sempre, no novo céu e numa nova terra. Nós esperamos essa glória maravilhosa, confiamos nessa promessa, somos peregrinos, esperamos esse céu, esse novo céu e essa nova terra, esperamos essa nova pátria, essa pátria que está reservada para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Então, meu irmão, como diz o salmista aqui, especificamente no versículo 1 e 2, ele diz: eu elevo os meus olhos para os montes. De onde então me vem o socorro? No verso 2 ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso socorro? O nosso socorro é Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o nosso Deus, ele é a imagem do Deus invisível, ele é a própria revelação de Deus. Em João, capítulo 14, Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. E ele diz: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco. Quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. O Senhor está conosco nessa peregrinação. Ele é o nosso auxílio. Jesus está conosco. Lembrem-se que Jesus Cristo, quando estava para subir ao céu, ele reuniu seus discípulos, e está escrito lá em Mateus, capítulo 28, versículo 20. O evangelista Mateus, ele diz aqui, no versículo 20, ele nos traz uma promessa maravilhosa, que nos traz conforto e paz no nosso coração, que Jesus deu a cada um de nós, dizendo, primeiro ele diz que nós devemos ensinar as pessoas o Evangelho, tudo que nós aprendemos dele, devemos batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e terminando, ele na parte B do versículo 20, do capítulo 28 de Mateus, ele diz, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Ele é o nosso auxílio. Você vai ver mais na frente o próprio Jesus no discurso, naquele discurso que ele vai ter muito longo ali na ceia com seus discípulos antes da sua morte, que seria no dia posterior. Isso é retratado por João. João é o escritor mais longo desse diálogo que Jesus tem com seus discípulos na ceia. No capítulo 14 de João, no versículo 16, você tem outra promessa gloriosa de Jesus. Veja, ele diz aqui em Mateus 28, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, quando nós estaremos plenamente com ele, para todo sempre. E ele diz aqui no versículo 16 do capítulo 14 de João, ele diz assim, os discípulos estavam entristecidos, confusos, apavorados com tudo que eles estavam ouvindo de Jesus, sobre o seu sofrimento, sobre a sua iminente morte, e Jesus aproveita para consolar seus corações, dizendo no verso 16, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele vos dará outro consolador. Irmãos,
Parem um pouco nesse versículo e observem o que Jesus está nos dizendo, que o Espírito Santo estará conosco não somente nos dias dessa vida, mas ele estará conosco para todo sempre. O Senhor estará conosco para todo sempre. Eu olho para os montes e pergunto ao meu próprio coração, de onde me vem o socorro? O salmista diz, o meu socorro, ele não vem desses montes. O meu socorro está além dos montes. O meu socorro está além do universo. O meu socorro está no Deus do universo. O meu socorro está no Deus da criação, no Deus Todo-Poderoso. O meu socorro está em Jesus Cristo, porque ele prometeu que estaria comigo todos os dias. Não há um dia sequer que eu não encontre o conforto do seu Espírito, que eu não encontre o conforto do Consolador, que estará comigo não somente nos dias dessa vida, mas nos dias, se eu posso chamar de dias, da vida por vir. Na eternidade eu estarei com ele e ele estará comigo. Veja o verso 25 aqui do capítulo 14 de João e o verso 26. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo, o Consolador que seria enviado. Esse Espírito é derramado, como nós conhecemos na festa do Pentecostes, já foi derramado, é o selo de que nós pertencemos ao Senhor, é o selo que garante a nossa glória, é o próprio Deus habitando em nossa própria vida, em nosso próprio ser e nos transformando dia após dia, conforme a imagem do próprio Filho, do próprio Jesus Cristo, para a glória do nosso santo e maravilhoso Deus. Então, meus irmãos, não esqueça dessa palavra. Paulo, ele sabia muito bem o que era o conforto do Espírito Santo no seu coração. Ele sabia muito bem porque ele tinha experimentado isso na sua vida. E em 2 Coríntios, no capítulo 1, ele vai dizer algo aqui aos irmãos da igreja de Corinto, que ele vivenciou na sua própria vida e que serviria também para que os irmãos coríntios pudessem também descansar, porque o mesmo Espírito que tinha confortado Paulo, consolado Paulo, também consolaria o coração deles. Esse mesmo Espírito é o Espírito Santo que nós estamos falando aqui. É o Deus que nos vem em socorro. Veja, o próprio Pai é retratado no Salmo 121. Jesus Cristo é retratado aqui em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Nós já vimos que ele é Deus. Nós vimos a sua encarnação, nós vimos um pouco da sua obra. Nós estamos vendo Jesus Cristo dizendo que nos enviará outro Consolador que estará conosco para todo sempre. Esse Consolador é o Espírito Santo. Nós temos a própria Trindade toda conosco, o Pai, o Filho, o Espírito Santo para todo sempre. E aqui na segunda epístola de Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 3, olha o que Paulo vai dizer aqui, meus irmãos. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Deus de toda consolação. Versículo 4. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como nos sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de quem? De Jesus Cristo, por meio de Cristo. Veja Paulo mais uma vez, ele relata que por causa da obra de Cristo, por causa dos méritos de Cristo, nós que estamos completamente ligados a Ele, pelo seu Espírito Santo, somos abençoados pela consolação do Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Em quem você tem colocado a sua esperança e a sua confiança nessa sua vida de peregrinação? Você e eu, assim como esse salmista do Salmo 121, nós também somos peregrinos, nós também somos viajantes. Nós esperamos uma pátria, e a nossa pátria está nos céus, como diz o apóstolo Paulo, em Filipenses 3:20. Mas
Em quem você tem depositado a sua confiança? Você tem olhado para os montes e tem esperado alguma coisa deles? Ou você entende e compreende que o teu coração, que a tua vida, que a tua confiança, que a tua fé deve ser totalmente depositada no Senhor? Porque o Senhor, ele está além dos montes. O Senhor, ele está acima de todas as coisas. O Senhor reina sobre todas as coisas. Ele é soberano sobre tudo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eleva os meus olhos para os montes. Mas de onde verdadeiramente é que me vem o socorro? Ah, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu socorro, o meu auxílio. Ele é quem me consola. Ele é quem está comigo todos os dias, através da presença de seu Espírito Santo no meu coração. Deus é o nosso auxílio. É a primeira verdade desses dois versículos, os primeiros versículos do Salmo 121. Os dois próximos versículos é o verso 3 e o verso 4. E o salmista aqui, ele nos fala sobre por que ele, como peregrino, depositava no Senhor toda a sua confiança. Primeiro, porque Deus era o seu auxílio, ou seu socorro. Segundo, porque Deus era a sua segurança. Deus é a sua segurança. Aqui nesse salmo ele diz claramente no verso 3, ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará, nem dormita, nem dorme, o guarda de Israel. Veja, ele começa usando algo que era muito comum para quem viajava de determinado lugar para Jerusalém. A região da Palestina, ou o terreno da Palestina, ele é um terreno em que há muitas pedras. É um terreno em que tem muitas montanhas, e as pessoas, para chegarem em determinado local, elas precisam enfrentar alguns desafios em relação à caminhada, à própria jornada, ao próprio terreno, à própria condição do terreno. E esse salmista, ele usa isso como uma figura. Veja, ele diz aqui, ele não permitirá que os teus pés vacilem, resvalem, tropecem na jornada. Isso é o mesmo que está dizendo o seguinte, olha, nosso Deus, é interessante que na segunda parte do versículo, e tem tudo a ver, ele diz, não dormitará aquele que te guarda. Ele não cochila, ele, em nenhum momento ele perde a atenção para aqueles que são seus. O salmista está dizendo aqui, olha, o meu Deus, o meu Senhor, ele cuida de mim de uma maneira maravilhosa, ao ponto de estar totalmente atento à minha jornada, totalmente atento à minha vida. Às vezes nós vivemos situações e parece que Deus não está conosco. Parece que Deus ele não está vendo a nossa dor, a nossa angústia, o nosso sofrimento. Parece que Deus ele tem se distanciado de nós. Parece que Deus ele tem fugido de nós e nós nos sentimos sós. Mas eu quero dizer a você que nesse salmo, esse salmista ele nos traz uma confiança nessa proteção, nessa segurança, nessa presença divina, cuidando de nós de uma maneira atenta. Ele é um Deus atento. Pode parecer que nós estamos sozinhos. Pode parecer que Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas eu quero dizer a você, Ele está ouvindo o seu clamor, a sua oração, Ele está ouvindo a nossa oração, Ele está vendo a nossa condição, a nossa situação, Ele é atento. Ele não é como os deuses pagãos, Ele não é como os ídolos dos povos, Ele não é como Baal. Lembram de Baal? Lembram que Elias, zombando dos profetas de Baal, ele disse, gritem mais alto, orem ao Deus de vocês, quem sabe ele não está cochilando, quem sabe ele não está tirando uma soneca, quem sabe que ele não está dormindo. Já o nosso Deus é diferente. O salmista aqui, ele diz, o nosso Deus, ele não cochila, o nosso Deus, ele não dorme, ele não permite que os meus pés se resvalem, que os meus pés vacilem, que os meus pés tropecem em algum detalhe difícil do terreno, da minha jornada, da minha caminhada. Não, o Senhor, ele cuida de mim. Ele cuida até mesmo dos meus passos. É isso que o salmista está dizendo. Não há um momento em que Deus não esteja atento à sua vida. Isso me fez lembrar, eu anotei aqui o Salmo 17, no versículo 5,
onde o salmista ele diz aqui, no versículo 5, é o próprio Davi, e é uma súplica pela proteção divina. E ele faz uma afirmação aqui interessante, no verso 5, ele diz: os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Davi diz aqui que as veredas, ou os caminhos do Senhor, que é revelado a nós através da sua palavra, da sua lei, eles são caminhos seguros, e nós estaremos tranquilos, pois os nossos pés jamais vacilarão se estivermos caminhando conforme a vontade do Senhor. É algo que nós devemos parar para pensar, né? Não é simplesmente uma proteção divina, o fato dele cuidar de nós, dele cuidar dos perigos da nossa vida, mas é o fato também de que nós devemos estar atentos ao que ele tem falado ao nosso coração, ao que ele tem falado comigo, com você, através da sua palavra. Ele tem revelado os seus caminhos, ele tem revelado como ele quer que nós andemos. E isso já é uma maneira de Deus cuidar de nós e de nos proteger, mostrando onde devemos pisar, por onde devemos andar e qual que é o caminho devemos seguir. Deus é a nossa proteção pessoal, irmãos. E essa é a próxima verdade que ele vai trazer aqui para nós. Mas antes disso, eu gostaria de ir para o Novo Testamento e convidar você para abrir em Judas, versículo 1. Judas, versículo 1, vai nos trazer uma revelação interessante acerca da pessoa de Jesus. Muitas vezes as pessoas que leem esse texto não se apercebem do que Judas nos fala aqui. Esse Judas é provavelmente o irmão, o meio-irmão do Senhor, irmão de Tiago, filho de Maria com José e provavelmente irmão do Senhor. Ou meio-irmão, podemos dizer assim, até porque Jesus ele é filho de José por adoção, mas filho de Maria, sendo gerado pelo Espírito Santo, como diz a palavra. E no versículo 1 de Judas, lá coladinho com Apocalipse, Judas, ele diz aqui, não é o Iscariotes, como eu já falei, ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, e observe, e guardados em Jesus Cristo. Algumas traduções podem trazer guardados para Jesus Cristo. Traz a mesma verdade, de que nós somos protegidos, de que nós estamos seguros na nossa jornada, de que chegaremos ao nosso destino final. Nós somos guardados em Jesus Cristo. Uma doutrina que fala sobre esse assunto claramente é a doutrina da perseverança dos santos. De que todos que verdadeiramente foram eleitos pelo Senhor, esses vão ser verdadeiramente chamados num tempo da sua vida, e Deus vai gerar uma nova vida e guardá-los de tal maneira que essa vida ela alcance o destino para o qual Deus já a destinou, que é a sua própria glória e a sua própria adoração e a satisfação dessa vida em sua própria pessoa. Então, meus irmãos, Judas, ele diz aqui que nós somos guardados para Jesus Cristo. Essa verdade também é revelada pelo próprio Jesus. Em João, capítulo 10, João Evangelho, capítulo 10, versículo 27 ao 30, João diz, se referindo a Jesus, no seu sermão, ali naquela festa da dedicação, quando ele é interrogado pelos judeus, Jesus ele diz o seguinte: as minhas ovelhas, ele repete uma frase que ele já tinha falado no início, no verso 3, no verso 8, no verso 16, ou seja, as minhas ovelhas, né, elas ouvem a minha voz. Ele diz isso claramente no versículo 3, né, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ele diz no verso 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós queremos mais segurança em Deus, na pessoa de nosso Salvador Jesus Cristo, do que essa. Nós somos suas ovelhas, nós estamos nas suas mãos.
Nós recebemos dele a vida eterna pela sua obra na cruz. Ele nos guarda, ele nos mantém seguros nessa nossa jornada em relação a chegarmos a salvos no nosso destino, que é a glória que ele tem reservado para mim e para você, não por merecimento nosso, mas pela sua obra na cruz, pela sua obra maravilhosa de salvação. O Senhor nos guarda, o Senhor, ele é a nossa segurança. Então, se a primeira verdade do Salmo é que o Senhor é o nosso auxílio, ou o Senhor, como ele diz, né? Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O Senhor é o nosso socorro. No verso 3 e no verso 4, nós temos o Senhor como nossa segurança. E no versículo 5 e no versículo 6, nós temos a terceira verdade, ou a terceira razão, porque esse salmista, como um peregrino, como um viajante, ele depositava no Senhor toda a sua segurança. A primeira, porque Deus é o seu auxílio. A segunda, porque Deus é a sua segurança. A terceira é porque Deus é o seu protetor. Deus é o seu protetor. Versículo 5, versículo 6 do Salmo 121, o salmista ele diz: o Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Isso aqui é o próximo ponto. E aí, não, é isso mesmo. Desculpa, irmãos, desculpa. Eu que me confundi aqui. Verso 5 e verso 6, é isso mesmo. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Temos mais dois versos. Os dois primeiros versos, o Senhor é o nosso auxílio. O terceiro e o quarto verso, o Senhor é a nossa segurança. O quinto e o sexto verso, o Senhor é a nossa proteção, ou é o nosso protetor. O salmista, quando ele diz aqui, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, ele está querendo nos dizer que Deus, veja, no verso 3 e verso 4, ele chama Deus de guarda de Israel. Então, ele sai de uma proteção nacional para uma proteção muito mais pessoal e íntima. Ele traz agora essa proteção para si mesmo. Aquele que é o guarda de Israel, ele também é o meu próprio guarda, ao ponto de ser considerado a minha sombra. Ele é a sombra sobre mim. Alguns entendem diferentemente aqui esse versículo, eu não vou entrar em detalhes, mas o que esse autor, o que esse salmista está querendo dizer, e eu concordo com a interpretação de alguns, que entendem que provavelmente a palavra sombra aqui deva ser uma abreviação daquela expressão que tem nos Salmos, a sombra de tuas asas. Por exemplo, se você abrir no Salmo 36, versículo 7, Salmo 36, versículo 7, Davi, ele diz aqui, a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Agora, veja, por exemplo, o versículo 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Quando nós vamos para outro salmo, Salmo 57, por exemplo, versículo 1, mais uma vez Davi, ele diz aqui, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. O salmista, ele traz essa verdade, o Senhor é a nossa sombra, o Senhor, ele diz aqui, está à nossa direita. E o fato de Deus estar à nossa direita pressupõe essa posição de proteção, essa posição de estar ao nosso lado, de alguém que está ali ao nosso lado, nos guardando. Lembram do Salmo 91? 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Então, é como se nós estivéssemos guardados por um protetor que pode tudo, que nos guarda, que nos protege.
Ele é a nossa sombra, ele é a nossa proteção completa. E essa proteção é eficaz contra perigos quaisquer. Observe que no versículo 6 ele diz, ele faz outro contraste. Ele diz: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Ele usa a metáfora da sombra, ele usa a metáfora de estar à direita, e quando chega no verso 6, ele usa o contraste. Ele diz: de dia não te molestará o sol, entre sol e lua. O sol não te molesta de dia, a lua não te molesta à noite. É difícil nós sabermos como é que a lua pode trazer sofrimento para alguém. Embora a ciência ela pode querer provar através de vários estudos que a Lua ela pode ter uma certa influência sobre alguns problemas em relação à parte psicológica de algumas pessoas. Não é à toa que algumas pessoas eram chamadas no passado de lunáticas, né? Ou de lunático. Ele é lunático. Mas não entrando nesse detalhe, eu gosto muito da explicação que diz o seguinte, que diz que o que esse texto está querendo nos dizer no verso 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua, porque o Senhor é como sombra sobre você, o Senhor está à tua direita, é justamente o fato de que não importa quais sejam os perigos que o dia venha nos trazer, ou que a noite venha nos trazer, nós temos alguém, nós temos aquele que tem poder sobre todas as coisas, que nos protege, que nos guarda. E aí eu me lembro dos textos do livro de Atos, que mostra a jornada de vários apóstolos, mas especificamente a jornada de Paulo. E é interessante, eu chamo a sua atenção para você observar as vezes em que Jesus ele aparece para Paulo numa visão e ele conforta o seu coração. Mas há um texto em especial eu gostaria que você abrisse na sua Bíblia, que está em Atos, capítulo 23, versículo 11. Então, se Deus é o nosso auxílio, Jesus é nosso auxílio, nós vimos no Novo Testamento. Se Deus é a nossa segurança, nós vimos Jesus como nossa segurança. Nós vimos Ele é aquele que nos guarda. Ele nos guarda para Ele mesmo. Ele é aquele que tem as suas ovelhas nas suas mãos e que ninguém pode as arrebatar. E aqui em Atos, capítulo 23, versículo 11, mais uma vez, nós temos Jesus nessa posição que o salmista se refere a Deus como sombra, como estando à direita, como estando ao meu lado. Veja Salmo, por favor. Eu vou ler, acompanhe na sua Bíblia. Salmo 23, versículo 11, diz assim. Só para você entender o contexto aqui, Paulo estava diante do Sinédrio, ele tinha sido preso ali em Jerusalém, os judeus estão tentando matá-lo, e provavelmente Paulo ele estava amedrontado, não no sentido de covardia, mas no sentido de você estar vivendo uma situação realmente que lhe assusta. E Paulo era um ser humano como qualquer outro. Embora fosse um homem de Deus e o maior missionário de toda a história, nós sabemos que ele era um ser humano e que ele muitas vezes se viu em situações difíceis, como ele vai dizer mesmo, escrevendo, se você pudesse ler a segunda carta, esse capítulo 1 que eu citei, sobre Paulo se referindo a Deus ter sido a sua consolação. Em vários momentos da vida de Paulo, ele enfrentou dificuldades que lhe trouxeram um receio, não em relação à sua segurança com Deus, à sua eternidade com Deus, mas é porque a própria realidade do momento em que ele vivia era uma realidade muito difícil. E aqui ele estava num momento desse. E o versículo 11 mostra o que aconteceu nesse momento. Diz aqui, na noite seguinte, o Senhor pondo-se, observe, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. No momento de talvez de angústia no coração de Paulo, de que talvez ele não saísse vivo daquela situação,
ali diante do Sinédrio, daquela prisão em Jerusalém. Ele sabia que os judeus tinham poder para matá-lo, e ele estava ali diante deles. Jesus aparece para ele em visão, se coloca ao seu lado e diz: Paulo, coragem, você não vai morrer agora. Você vai pregar ainda em Roma, como você pregou aqui em Jerusalém. E há outros dois textos que nos mostram mais uma vez essa verdade. Está em Atos, capítulo 18, quando Paulo estava angustiado ali em Corinto, quando ele chegou em Corinto, depois de ter passado várias tribulações nas igrejas da Macedônia, enfrentando os judeus ímpios ali, quando pregava o evangelho, Deus salvando várias vidas, muitos gentios se convertendo, alguns judeus também. E aí Paulo, no capítulo 18 de Atos, no versículo 9, diz o texto: teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Deus aparece para Paulo, Jesus aparece para Paulo e diz: não temas, Paulo. Paulo estava sofrendo muito aqui e eu gostaria que você visse o verso 10, em que Jesus diz: porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Jesus diz: pois eu estou contigo e ninguém ousará te fazer mal. Ele é o nosso protetor. Jesus Cristo, ele é a nossa proteção. Ele é o nosso auxílio, a nossa segurança, é a nossa proteção. O salmista, no Salmo 121, ele não diz isso à toa. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor é a nossa proteção. Ele é o nosso protetor. Ele é aquele que está conosco. E, em último lugar, para nós terminarmos essa palavra de hoje, os versículos 7 e 8, nós temos a última razão, a última verdade, da qual o salmista aqui diz porque ele confiava em Deus, ele depositava em Deus a sua confiança na sua jornada, na sua peregrinação, na sua viagem. Ele depositava a sua confiança em Deus, porque Deus era quem lhe preservava, o Deus era seu preservador. Se Deus era o seu auxílio, se Deus era a sua segurança, se Deus era o seu protetor, como ele vem dizendo em todo o Salmo. Aqui, agora, ele encerra o Salmo dizendo: Deus é aquele que me preserva. E aqui ele diz no verso 7, o Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. A promessa, irmãos, de que o Senhor, ele é o nosso guarda, ele é aquele que nos auxilia, que nos protege, ele é aquele que é a nossa segurança. Mas aqui, nesses dois versos finais, nós teremos uma extensão um pouco maior, porque esse Deus que nos guarda, veja, ele não só nos guarda na jornada, ou nessa jornada. O salmista agora, ele aponta para algo que vai mais além. A promessa avança, como diz certo comentarista, deixando as preocupações imediatas do peregrino para abranger toda a sua existência, a totalidade da sua existência. Ele é guardado de todo mal agora. Ele diz, ele me guarda de todo mal e guarda a minha alma. A palavra alma, aqui ela pode se referir à totalidade da vida do salmista. Ele me guarda como um todo. E aqui, irmãos, nós poderíamos citar para vocês Lucas capítulo 21, versos 16 e 17. Isso aqui não quer dizer que o salmista que é guardado de todo mal, que a sua alma, a sua vida é guardada, ele não enfrente dificuldades na jornada. O peregrino, aquele que está caminhando para a sua pátria celestial, ele enfrenta muitas dificuldades. Vocês lembram do Salmo 23, verso 4? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. O teu cajado e o teu bordão, ou o teu bordão e o teu cajado, me consolam. Vejam, nós podemos passar por vales sombrios em nossa vida, por dificuldades enormes,
mas não esqueçam que Deus, ele nos guarda, mesmo que nós enfrentemos dificuldades, como Paulo aqui estava enfrentando. Nós acabamos de citar, Jesus, ele estava com ele estava com Paulo, cuidando de Paulo, de cada momento, de cada circunstância, da sua vida como um todo. E eu me lembro, irmãos, desse texto, de Lucas 21, versos 16 e 17, que é um texto que muita gente gosta de citar quando está sofrendo, quando está passando por dificuldades e quer frisar a proteção e o cuidado de Deus. Lucas 21, versos 16 e 17 diz assim: Lucas, capítulo 21. Deixa eu ver se é o 16, eu acho que eu errei aqui no meu texto. Eu estou querendo abrir naquele texto que fala sobre o fato dos cabelos da nossa cabeça serem contados. Todos os cabelos da nossa cabeça, eles já foram contados pelo Senhor. É esse texto que especificamente eu quero citar para vocês. Eu anotei aqui Lucas 21, posso ter errado. Eu acredito que eu errei aqui na. Deixa eu ver outra coisa aqui. Bem, eu não sei por que eu procurei Lucas 21, porque eu anotei isso aqui, mas observe Lucas 12. Lucas 12. Era esse texto aqui que eu queria achar. Lucas 12, versículo 7. Quando diz assim: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Então, o Senhor é quem nos preserva. Isso não impede que nós enfrentamos dificuldades, como nós falamos aqui, citamos o Salmo 23, verso 4, nós podemos passar por vales sombrios em nossa vida, mas o Senhor, ele, mesmo que tenhamos dificuldades e problemas nesta vida, e vamos ter, e ter muitos mesmos, talvez problemas que você nem imagine, dificuldades enormes, mas uma certeza nós temos, é que nós somos cuidados de uma maneira minuciosa pelo nosso Deus. Somos guardados pelo Senhor. Em Judas 24, mais uma vez eu cito Judas, né? Porque Judas, ele termina a sua carta com essa palavra de conforto aos irmãos a quem ele destinara a sua carta. E no verso 24, ele encerra com o verso 25, glorificando a Deus. Mas no verso 24 ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, com alegria, imaculados diante da sua glória. Aí ele encerra dizendo: ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Volte para o Salmo 121. Olhe mais uma vez para o verso 7, verso 8. O Senhor é quem preserva a nossa vida. É quem preserva a nossa vida toda. Embora eu seja aqui talvez repetitivo, porque o próprio salmista ele é repetitivo. Ele é repetitivo no salmo todo. Por isso que nós não precisávamos fazer essas quatro divisões no salmo, subdivisões, para expressar uma mesma verdade, que ele já vem dizendo desde o começo. Mas é para que fique ainda mais certo de quem nós temos como nosso Senhor e nosso Deus na nossa vida, na nossa peregrinação, para você e para mim. Salmo 121, verso 7, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, guardará toda a tua vida. E ele vai mais além aqui, ele encerra o salmo dizendo: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Sim, ele guardará o teu momento presente.
Ele guardará você nessa vida que você tem agora. Mas o salmista vai mais além. Ele não só guardará você agora. Ele não só guardará você daqui a 1 ano, 2, 3, 10 anos. Ele não guardará só você até a sua morte. Ele guardará você para todo sempre. É isso que ele diz. Ele guardará a tua saída e a tua entrada. Lembre-se que é um canto de romagem. Lembre-se que é uma oração que o viajante fazia quando saía da sua casa e ele entendia que ele sairia, voltaria, que ele viajaria, iria a Jerusalém, adoraria o Senhor e voltaria em segurança, porque Deus é a sua segurança, Deus é o seu auxílio, Deus é o seu protetor, Deus é o seu preservador. E aqui ele diz: mas ele te guardará só agora, só a tua entrada e a tua saída? Sim, ele guardará a tua entrada e a tua saída desde agora, mas também guardará sempre, para todo sempre, eternamente, assim como é o nosso próprio Deus. O nosso Deus é eterno. E ele vai nos guardar eternamente, porque para sempre estaremos com ele em sua presença gloriosa. A promessa de Jesus é diferente. Veja que Jesus diz a mesma coisa. Ele diz que o Espírito Santo estaria conosco para todo sempre. Jesus Cristo, no capítulo 14, mais uma vez, capítulo 14, agora o verso 1, capítulo 14 de João, verso 1, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também comigo. Filipenses 1:23, Paulo diz: de ambos os lados eu estou em aperto. Eu gostaria de já estar com Cristo, porque é muito melhor. E ele vai dizer aqui, especificamente no verso 23 de Filipenses, ele diz: ora, de um lado e outro, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O que é incomparavelmente melhor. No verso 21, ele chegou a dizer, irmãos, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós somos guardados agora, mas somos guardados também para todo sempre, como o salmista diz aqui. Quando eu olho para os montes, eu me pergunto, de onde me vem o socorro? Ah, sim, eu sei de onde me vem o socorro. O meu socorro vem de Deus, vem do meu Senhor, vem de Jesus Cristo, que fez os céus e a terra. Ele é meu auxílio. Ele é a minha segurança, como diz o salmista aqui. Sim, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Por quê? Porque ele não dorme. Ele está atento a toda a tua jornada. Ele é quem te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Ele é a tua segurança. Ele é teu protetor. Versos 5 e 6. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Ele é a tua sombra. Ele está à tua direita como um protetor fiel, atento a tudo. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Os perigos do dia, os perigos da noite não vão causar medo em você, porque você está seguro. Há um protetor que está ao teu lado. E em último lugar, o Senhor, versos 7 e 8, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, toda a tua existência. Guardará todo o teu ser, não só agora. Verso 8, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora, no momento presente, no amanhã e para todo sempre, desde agora e para sempre. Essas são as promessas que Jesus nos fez também. Por isso, eu encerro trazendo 3 aplicações. A primeira é que é importante nós pararmos um pouco e refletirmos sobre em quem nós temos posto ou depositado a nossa confiança. Nesse momento que estamos vivendo agora, em quem nós temos colocado a nossa confiança? Tem sido nos montes ou além dos montes? Além da própria criação, do Deus da criação? Segundo, nós somos peregrinos, irmãos. Por isso, nós não podemos focar nossa atenção nas coisas desta vida.
Nós precisamos olhar para adiante. Nós precisamos, como Paulo, entender que a nossa pátria está nos céus. Nós precisamos de olhar para o alto, para onde Cristo está assentado à destra de Deus. E, em último lugar, não importa o que aconteça comigo e com você, o cuidado de Deus para conosco vai desde as coisas mínimas a toda a existência, desde agora e para toda a eternidade. Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é a nossa segurança, é o nosso protetor, é o nosso preservador. Muito obrigado, Senhor, por tão grandiosa salvação, porque nós só temos o Senhor conosco, porque Jesus Cristo derramou o seu sangue para nos dar esse privilégio, essa reconciliação. Porque antes éramos inimigos, antes estávamos afastados de Ti, mas agora fomos conduzidos de volta ao Senhor, por meio de nosso sumo sacerdote, único sumo sacerdote, mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Obrigado, Senhor, por essa obra que o Senhor tem realizado em nós, que ainda vai se completar no dia que o Senhor tem destinado a isso. Abençoa a nossa igreja, abençoa nossos irmãos, abençoa o nosso dia a dia, nos ajude a confiar em Ti. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.